TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quarta-feira, e a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, mandando sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem para a gente, para os nossos canais, nosso e-mail e nosso WhatsApp. Exatamente. Lembrando que o nosso e-mail é o tvccorreiodamamanha@gmail.com e o nosso WhatsApp já está aí na sua tela aí também, ó, o 024 é o DDD daqui, ou só 24, né? Hoje a gente só coloca ali o primeiro ali, o 0 já vai automático. 998398384 é o nosso WhatsApp, facinho, eu gravei, você também manda sua mensagem, participa com a gente. Exatamente, olha só, hoje em Petrópolis o dia amanheceu meio nublado, sol querendo aparecer, sol entre nuvens, olha aí o céu azul lá aparecendo. Atrás, tinha umas nuvens. Exatamente, o sol querendo aparecer, ó, céu azulzinho desse lado, mas nesse momento o céu já está completamente nublado, o céu de Petrópolis já está nublado. Então vamos às notícias desta quarta-feira, dia 25 de janeiro. Índia deve passar a China e terá a maior população do mundo em 2023. Encontradas rochas formadas por plástico na Ilha da Trindade. Mulheres e jovens lideram o ranking dos brasileiros endividados em 2022. Petropolitanos denunciam alta nos preços de legumes, verduras e frutas. Troca nas gestões escolares de Petrópolis gera conflito na Câmara de Vereadores. Trânsito é interditado na Rua do Imperador para retirada de máquina do rio Quitandinha. E mais, a chuva em Petrópolis e Teresópolis e o alerta da Defesa Civil Nacional para mais chuvas fortes no estado do Rio. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, vamos começar a nossa edição lá, dando uma olhada no que é destaque no nosso Correio da Manhã. Vamos ver as notícias da primeira página. Na linha vermelha, quebra do silêncio dos sócios da Americanas foi iniciativa dos advogados do Rio de Janeiro. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita na página 3. Na página 6, Prefeitura do Rio põe 7 parques para concessão. Segundo o BNDES, 4 são em áreas urbanas. Também na página 6, acusados da morte de Moise aguardam júri. Exatamente. Ali na página 6, IBGE prévia da inflação fica em 0,55% em janeiro. Temos também ali um texto, legenda, numa foto ali do lado, governado pelo PT, Bahia tem aumento de 341% de mortes infantis por pneumonia. A pneumonia foi a doença mais letal para as crianças baianas no ano passado, segundo dados da Secretaria de Estado da Bahia. Na comparação com 2021, houve um aumento de 341% nas mortes no estado, que é governado pelo PT há 16 anos. A notícia foi revelada pelo jornal Correio da Bahia na sua primeira página no dia 24 de janeiro. Está aí o texto legenda da nossa primeira página. Na página 7, a invasão russa e o relógio do juízo final. Nesse aqui, as coisas estão cada vez mais apertadas lá na Ucrânia, principalmente depois de ontem, com a divulgação dos crimes de corrupção dentro do governo em plena guerra, né? Tarifa social para os trens, prazo para ativação até o dia 2 de fevereiro. Desconto garante passagem nos trens a R$ 5,00. Esse é um dos destaques da nossa página 5. Na página 4, Amazônia, Lula fala do papel dos países vizinhos, falando ali sobre os países que compõem a região amazônica. Todo mundo acha que é só o Brasil, mas o Brasil tem a maior parte, claro, mas tem outros países que também tem que cuidar.
recomeçou a festa. Bolsonaro sobre a Rouanet, diz, né, o Bolsonaro sobre a Lei Rouanet. Com a volta de Luiz Inácio Lula da Silva do PT à presidência do Brasil, já recomeçou a festa da Lei Rouanet, disse o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, dia 24, a apoiadores em frente à casa onde está hospedado na Flórida desde o fim de dezembro do ano passado. Esse aí é um dos destaques da nossa página 4. Na página 2 agora, vamos lá às nossas opiniões com os editoriais. O mal dos abusos dos convívios sociais e o segundo, a ciência brasileira precisa ser valorizada. Precisa mesmo, né? Depois de ontem, né, aqueles dados divulgados, inclusive, sobre a desconfiança entre vacinas, medicamentos e a medicina brasileira, gente, por favor, né? Magna Vita agora, vamos à página 3 com a coluna. Temos pinga-fogo e temos destaques, olha, Biblioteca Parque Estadual recebe exposição sobre centenário de Darcy Ribeiro. Olha que bacana, ali na foto, ó, Daniela Barros entregando certificado a Max Oliveira e grupo Poeira da História durante cerimônia de inauguração da exposição. Muito legal, e aí tem um textinho aqui. Eu vou ler só um pedacinho. A vida e história do saudoso Darcy Ribeiro está sendo celebrada na Biblioteca Parque Estadual, centro do Rio. A exposição em homenagem ao centenário do antropólogo, educador e indigenista foi inaugurada nesta segunda-feira, 23/1, e ficará em cartaz, muito importante, gratuitamente até o dia 3 de março. Então, exposição gratuita, em exposição até o dia 3 de março, dá tempo de ir ver e conferir a vida de Darcy Ribeiro, gente. Exatamente. E vamos à nossa, então, o pinga-fogo, avanços no Detran. Emitir a segunda via ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira de Identidade pode ser menos demorado para a população fluminense. Um termo de cooperação técnica homologado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro permitiu que cartórios também passassem a realizar a expedição desses documentos, o que antes era atribuição apenas do Detran. Olha isso aí. Será? Vamos aqui seguir então, olha. Chegou, renovou. A diferença em relação ao Detran é que não há necessidade de agendar atendimento. Basta pagar o Duda e comparecer ao cartório com um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência, no caso da CNH ou certidão de nascimento. Para brasileiros solteiros, certidão de casamento, certidão de naturalização ou certificado de igualdade de direitos e obrigações portugueses. Olha só, para a identidade. Vamos lá na notinha contraponto, que Claro. fala da nossa linha vermelha na primeira página. Sim. A ideia de contratar uma empresa de comunicação especializada em crise para proteger a imagem dos sócios da 3G, no caso da Americanas, partiu dos advogados da recuperação judicial. O entendimento deles era que o silêncio prejudicava o entendimento do judiciário sobre o papel dos acionistas. A vilanização dos três estava correndo por conta dos bancos, sem nenhum contraponto. Neste caso, a opinião de Ana Tereza Basílio foi fundamental. E é verdade, né? Todos os bancos, né, que são credores das lojas americanas, soltaram notas falando justamente, né, dos três sobre maiores isso. acionistas, né? E eles estavam silentes, né? Em silêncio. Então, para vocês verem, né, a importância da comunicação nesses casos, né? E ainda ontem, todos os bancos entraram com ações judiciais contra, né, a recuperação judicial da Americana e contra o bloqueio de dinheiro, né, da Americanas para o pagamento dessas dívidas. Agora a batalha já mudou. Né? Agora a coisa se judicializou e agora são os grandes bancos, os grandes credores contra a Americanas. E vamos ver que fim vai ser. Parecia que tinha uma luz no fim do túnel para Americanas, mas agora as coisas começam a se complicar ainda mais. Vamos à página de política agora, porque olha só, festa com dinheiro público seria o melhor título, né?
Mais de 8,4 mil do auxílio moradia. Lira dobra benefício de deputados da Câmara. Gente, Lembrem-se disso. lembrem-se disso. quando forem votar. Lira dobra benefício de deputados da Câmara. Ou seja, todos os deputados da Câmara Federal terão o dobro de auxílio moradia. Muitos deles têm moradia e não abrem mão do auxílio.Ó para constar, atual presidente é candidato à reeleição. Tem que falar o valor. Não, sim, vamos ler aqui. Vamos ler aqui. R$ 8.401 o benefício. Vamos arredondar? 8 mil? 8 mil. 8 mil de benefícios. R$8.400 só de benefício auxílio moradia. E você? Conta pra mim. Pois é. R$8.400. A gente vai deixar ali para eles, né? Só de auxílio moradia, tá, gente? Só de auxílio moradia. Fora os outros auxílios e fora o salário. Tem os absurdos, como auxílio terno, auxílio combustível, né? Motorista particular, enfim. Mas o cara do cafezinho e por aí vai. E aí você, morador de Petrópolis, tem que ficar indignado, porque muitos que precisam, por exemplo, do aluguel social, que está aí para ser cortado, tá aí, olha, a farra do dinheiro público com o seu dinheiro. Cadê o seu aluguel social ali que você realmente precisa? Para aquele que realmente precisa. A gente sabe que tem gente que entrou no aluguel social que não precisa e está tirando de quem precisa. Eu não vou nem falar o termo correto aqui dessa pessoa, né? O termo que deveria ser falado. Eu não vou aqui me estender. Mas é um absurdo, né? Jorge, se você puder ler o segundo parágrafo, sim, enquanto eu peço para o André colocar foto do atual presidente da Câmara, que é candidato à reeleição. Aumenta um pouquinho. Amplia um pouquinho, se puder, por favor, porque essa foto tá ótima. Parece que realmente ele está debochando da nossa cara, né? Alô, pessoal aí do PP de Alagoas, aí, ó. O eleitor de Alagoas, por favor. Foi reeleito por lá. Ó, a Lira também, essa aqui, nossa, aumentou o valor disponível para reembolso com combustível e aumentou a quantidade de viagens possíveis feitas com a cota parlamentar, que também sai do seu bolso lá com o dinheirinho dos nossos impostos. É isso, gente. E falando da farra, olha lá, recomeçou a festa, diz o Bolsonaro, sobre Rouanet. Então, ele falou, né, sobre a fé. Bastou o novo presidente assumir para a festa da Lei Rouanet voltar. O que deu o que falar essa semana foi da Cláudia Raia, que está ali no último parágrafo dessa matéria, que eu vou ler um pedacinho. Nesta semana, a atriz Cláudia Raia foi criticada após o Ministério da Cultura autorizar que ela capte 5 milhões de reais pela Lei de Incentivo à Cultura para produzir dois musicais. 5 milhões de reais para produzir 2 espetáculos musicais. Então tá aí a farra do dinheiro público, né? E vai ter muita gente que vai ver o musical. Só para constar. Não, Os dois. Exatamente. E ainda vão pagar por isso, né? É o normal, né? É o normal. Enfim. Então, a artista capta, né, pela Lei Rouanet. Espero que pague, devolva. Pela Lei de Incentivo à Cultura e depois a pessoa que vai lá assistir ainda paga pelo espetáculo. Porque como era antes, não pode ser mais, gente. Você captava, o artista fazia o show, ganhava pelo show, porque era contratado, cobrava o ingresso e esse dinheiro não retornava. Exatamente. Agora não. Ganhava de todos os lados, né? Tem que ver como é que estão as regras. Eu, infelizmente, não sei, mas, por favor, né? Esse dinheiro tem que retornar para o Estado. Porque, não, é uma coisa exorbitante, né? 5 milhões de reais por 5 milhões é um bom dinheiro, 5 milhões, né? por 2 espetáculos. É um bom dinheiro. Eu não faço ideia de quanto é o aluguel, por exemplo, de um teatro municipal no Rio, para um espetáculo desse. Acredito que não seja muito barato, né? O aluguel, mas... Gente, mas a gente está falando de 5 milhões. Não é. Não é. Vamos lá, gente. No Nacional, preservação da Amazônia. Países da região devem liderar preservação amazônica, diz Lula. O presidente Lula quer um bloco latino de representação. Isso já deveria ter sido feito, gente, há, sei lá,
desde que a Amazônia é a Amazônia, mas enfim, nunca se pensou nisso? Não sei, acho que aqui está se falando algo redundante, né? Deveria já se pensar nisso, porque ficar esperando que países de fora tragam ajuda para cá, isso é inviável, não dá não. Tudo bem, quer ajudar? Perfeitamente, mas os países que estão aqui têm que cuidar. Tem que cuidar e cuidar muito bem, cuidado. O que a gente vê é isso não acontecer em larga escala, por exemplo, como alguns países que fazem fronteiras com o Brasil, né? A gente vê ali áreas dominadas, por exemplo, por tráfico, por madeireiros, né? Então, vamos esperar aqui ver o que vai acontecer com esse bloco. Mas a matéria aqui diz, foi uma declaração que o presidente deu em uma das reuniões com os países latino-americanos e os países ali caribenhos, né? Enfim, essa declaração foi dada na CELAC, que é essa reunião, né, da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Vamos à nossa página 5, a página do estado do Rio, porque tarifa de trens da Supervia é R$ 5,00. Passageiro que já tem o cartão com o bilhete único. Ah, sim, bilhete único ativado não precisará fazer alteração. Então, o bilhete único bilhete único intermunicipal. Isso. Bilhete único intermunicipal garante valor a passageiros que ativarem o benefício até o dia 2 de fevereiro. Então, atenção! Com a implementação da tarifa social ferroviária, o governo do estado, a Supervia e a Rio Card fazem um chamado aos usuários dos trens para que ativem o bilhete único intermunicipal até o dia 2 de fevereiro, quando o reajuste contratual entrará em vigor. Com a ativação, o valor de R$ 5,00 está garantido, uma vez que o bilhete único vai complementar a diferença da tarifa. Então, até o dia 2 de fevereiro, fiquem aí atentos. Tem que ficar muito ligado nesse lance do bilhete único, porque, gente, a passagem vai para R$ 7,00 na Supervia. Vai doer no bolso, hein? Já vou adiantando. Então, o subsídio aqui que o Estado vai dar é importante. Vamos passar aqui? Vamos para a página do Rio de Janeiro ali? Não, vamos para a economia. Nosso tempo está ficando curtinho. Verdade. Então, vamos para a economia. Alta de preços em janeiro, IBGE. Está aqui, ó, prévia da inflação, IPCA 15, ficou em 0,55 no mês. Eu vou dar uma lida aqui só para a gente entender melhor como é que foi. Olha, a prévia da inflação de janeiro teve uma alta de 0,55 após um índice de 0,52% registrado em dezembro. A gente tem uma matéria já falando sobre alimentos aqui em Petrópolis, que a feira, né, deu uma aumentada. Então é o reflexo aí da alta dos preços em janeiro, do IPCA, enfim, disso tudo, da inflação, né, gente? Então a prévia da inflação aí pode vir com um reajustezinho. É a principal matéria do nosso quadro de economia. Temos ainda os destaques do esporte, mas hoje, como é quarta-feira, tem o nosso giro, né? É isso, gente. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de janeiro. E você vai ver também que no Giro do Esporte, e vai saber que circuitos de rua correspondem quase 1/3 do calendário da F1 em 2023. Mudou bastante. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A Índia pode ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso do mundo ainda em 2023. A estimativa é do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Segundo a projeção, os chineses serão superados pelos indianos em 3 milhões de habitantes. Na última década, a população indiana cresceu 11%, enquanto a chinesa aumentou 4%. Segundo a ONU, de 2012 a 2022, a Índia teve um aumento de 143 milhões de habitantes, enquanto a China registrou uma alta de 59 milhões. A China deu indícios de que está passando por uma crise demográfica. No dia 16 de janeiro, o governo chinês anunciou que sua população reduziu pela primeira vez em 61 anos. As duas nações devem continuar liderando o ranking de países mais populosos do mundo por muito tempo. Em terceiro lugar, com menos de 1 bilhão de habitantes, estão os Estados Unidos. Além de Índia e China, outros 2 países asiáticos completam a lista dos 5 mais populosos do mundo. São eles: a Indonésia, com 278 milhões, e o Paquistão, com 240 milhões. A população global superou a marca de 8 bilhões de pessoas em 15 de novembro de 2022, segundo o relatório da ONU. O documento também projetou que a Índia vai ultrapassar a China em tamanho de população em 2023, com mais de 1 bilhão e 400 mil pessoas. E olha só, o aumento da produção e do consumo de novos materiais a partir do desenvolvimento tecnológico tem ampliado a capacidade de os seres humanos influenciarem o ciclo geológico da Terra, nos tornando capazes de alterar irreversivelmente esses processos. A população encontrada especialmente no ambiente marinho e ocasionada em grande parte pelos materiais plásticos pode alterar até mesmo os cenários da fauna e da flora do ambiente terrestre. Confira. Isso é o que sugere o artigo publicado por cientistas da Universidade Federal do Paraná e de outras instituições brasileiras no periódico Marine Pollution Bulletin, da plataforma Science Direct. Os autores encontraram novos dados que comprovam que o homem está atuando como agente geológico e ocasionando a geração de novas rochas a partir da poluição marinha. O estudo relata a ocorrência de rochas idênticas às naturais, mas compostas por plástico, no Parcel das Tartarugas, na região da Ilha de Trindade, que é uma ilha vulcânica localizada a 1.140 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo, e administrada pela Marinha do Brasil. O local é uma importante reserva marinha no Atlântico Sul e uma unidade de monumento natural brasileiro. As rochas constituídas por plástico foram identificadas próximo à maior região de ninhos de tartaruga verde e de recifes de caracóis marinhos do Brasil. Pertencente à chamada Amazônia Azul, esta área possui riquezas naturais e minerais abundantes que apenas o Brasil pode explorar economicamente. A ilha é habitat natural de aves marinhas e possui um ecossistema frágil e único, que inclui espécies endêmicas de peixes e diferentes conjuntos de recifes. A descoberta de Fernanda Velar Santos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná, aconteceu durante atividades de mapeamento geológico na ilha e ela relata que foram encontrados 4 tipos de formas de detritos plásticos, que são distintos em composição e aparência, que recobriam as rochas vulcânicas, cascalhos e areias das praias. Os plastiglomerados, análogos às rochas sedimentares, foram relatados pela primeira vez no Havaí em 2014. Outro material identificado na ilha brasileira foi o plastistone, similar às rochas ígneas e com composição predominantemente plástica. O elemento foi encontrado recobrindo rochas vulcânicas existentes na região, que registram o último episódio de vulcanismo ativo no Brasil. Os materiais retratados no artigo foram visualizados em campo em 2019 e possuem, no máximo, 2 décadas de existência. O plástico é uma praga mesmo, né, gente?
Olha só, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor anual mostra que mulheres e jovens lideram o ranking dos endividados, na verdade, lideraram o ranking dos endividados em 2022. Este foi o ano com o maior número de pessoas que enfrentam dificuldades financeiras no Brasil. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que 2022 bateu o recorde de endividados no Brasil. Cerca de 77,9% das famílias estavam com dificuldades financeiras, uma alta de 7 pontos percentuais em relação a 2021 e de 14,3% se comparado com 2019, antes da pandemia de Covid-19. O índice mais baixo foi registrado em 2018, quando 60,3% das famílias estavam com dívidas. Estou endividado, para variar. Minha vida toda foi de dívidas. Tem que tomar muito cuidado para não se endividar. Segundo a CNC, a pandemia gerou o aumento no número de desempregados e, no pós-pandemia, o avanço da inflação fez com que as famílias de rendas mais baixas precisassem recorrer ao crédito para se manter financeiramente. A pesquisa anual indicou que, do total de endividados, 17,6% se consideraram muito endividados. A cada 10 famílias com renda mais baixa, 2 comprometeram mais da metade da renda mensal para o pagamento das contas. Já entre aqueles com salários altos, o índice cai pela metade, o que sugere que o superendividamento está concentrado entre os mais pobres. Não adianta eu receber salário, vou gastar 2, 3 mil, aí vou ficar endividado. Ainda segundo os dados, durante 2022, a cada R$1.000, o brasileiro comprometeu cerca de R$300 para o pagamento de contas. Cerca de 70% das famílias comprometeu pelo menos 10% do salário do mês. Quais as dicas que você dá para quem está com dívida? Eu acho que você tem que se organizar, pagar o que está mais difícil primeiro. É ter controle no seu pagamento, sabe? Você tem que receber 1.000, gasta só 300 e guarda um pouquinho. É isso, gente. Agora a gente vai para o Giro do Esporte. Bom, vamos começar aqui o Giro do Esporte pelos resultados do Campeonato Sul-Americano Sub-20, terceira rodada da primeira fase. Uruguai 3, Venezuela 0, Chile 1, Bolívia 0. Então aí os resultados dessa terceira rodada. Nos campeonatos estaduais, vamos ao Carioca. Bangu 1, Flamengo 1, empate. O time do Flamengo não saiu muito bem. Bangu conseguiu segurar o Flamengo, tá super feliz, né? Agora a gente vai para a Fórmula 1, porque olha só, a Fórmula 1 sempre teve circuitos de rua em seus calendários, né? Com a presença do circuito de Monte Carlo, em Mônaco, há décadas pode cobrar. Durante os mais de 70 anos de história da categoria, diversos traçados urbanos foram usados, mas nunca tantos estiveram no cronograma de grandes prêmios no mesmo ano, como agora em 2023. Temos a matéria? Então já vai passar. Em 2023, serão nada menos que 7 corridas em circuito de rua entre os 23 GPs confirmados. Entre os anos de 1996 e 2007, a categoria tinha apenas 2 circuitos urbanos em seu calendário: Monte Carlo, em Mônaco, e Melbourne, na Austrália. A lista aumentou em 2008 com as adições de Marina Bay, em Singapura, e de Valência, na Espanha. Este número subiu até 2012, quando a pista espanhola recebeu a F1 pela última vez. De 2013 a 2015, a categoria máxima do esporte a motor mundial seguiu com Monte Carlo, Melbourne e Marina Bay como únicas corridas em circuitos de rua. A partir de 2016, um 4º circuito urbano apareceu no calendário: Baku, no Azerbaijão. As pistas seguiram no calendário de forma ininterrupta até 2019, pois 2020, com a pandemia de Covid-19, não houve corridas nesse tipo de traçado. As pistas de rua voltaram a aparecer em 2021 com Monte Carlo, Baku e a chegada de Jeddah, na Arábia Saudita. Melbourne só retornou ao calendário em 2022, bem como Marina Bay. Além disso, um novo traçado foi adicionado ao calendário: Miami, nos Estados Unidos, totalizando 6 corridas em circuitos urbanos. Todas essas permanecem no calendário de 2023, com a adição do circuito de Las Vegas, também nos Estados Unidos.
que está sendo aguardadíssimo esse grande prêmio de Las Vegas. Você imagina correr nas ruas de Las Vegas com aqueles cassinos todos acesos, né, de noite? Vai ser diferente para a Fórmula 1, viu? Olha, agora a gente vai para a Austrália com alguns resultados aqui. A dupla Stefani Matos, brasileira, ainda não entrou em quadra, está previsto para entrar às 8h10, o jogo atrasou, a gente ainda não sabe como é que vai ficar e ainda não tem os motivos do atraso. Mas a gente fica aqui esperando. Eles, no outro jogo, né, o jogo anterior, bateram os anfitriões e estão nas semifinais do Aberto da Austrália. Os brasileiros ficam com apenas 2 jogos de um título inédito para o país, em duplas mistas, né? E eles estão em quadra daqui a pouquinho, às 8h10 é a previsão. Djokovic e Rublev acabaram o jogo e ficou 3-0 para o Djokovic. Era-se de imaginar o que iria acontecer. Então tá aí o Djokovic seguindo em frente. Vitória Azarenka vai às semifinais do Australia Open em busca do tri em Melbourne. A bielorrussa volta à quadra às 9h da noite dessa quarta-feira contra a russa Helena Rybakina. A gente espera que o jogo não atrase, mas vamos ver aí. Ainda falando sobre tênis, mas agora no Brasil, Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, é o destaque do Rio Open de tênis. O único torneio da ATP no Brasil vai marcar a despedida de Thomas Bellucci nas quadras. O evento terá espaço destinado à questão de resíduos e ouvidoria para ampliar diversidade. Além disso, uma curiosidade, todo brasileiro que já teve o top 100 de simples ou dupla é convidado para assistir o Rio Open. É uma homenagem aos atletas brasileiros que atualmente formam 57 atletas deste ranking. Está aí a foto do Guga, por exemplo, que já configurou como o melhor do mundo. Trocando de assunto, vamos lá para a Fórmula 1, Fórmula 3, né? Mas o Pietro Fittipaldi segue como piloto reserva da Haas na Fórmula 1 em 2023. A escuderia norte-americana renovou o contrato pela 5ª vez consecutiva com o neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. O GP do Bahrein abre o circuito mundial no dia 5 de março. Eu já estou carente da F1, esperando aí os domingos. Olha, para finalizar nosso giro de hoje, uma super notícia. Aline Rocha é a primeira campeã do Brasil no Mundial de Esqui Cross Country Paralímpico. A paranaense de 31 anos venceu a prova rápida de 1 km, deixando para trás uma americana e uma alemã. Tá aí o esporte paralímpico no Brasil, que é uma potência, conquistando mais uma medalha. E agora, no Mundial de inverno aí, né? Que a gente configura poucos quadros lá. Então, parabéns à brasileira Aline Rocha, aí, de 31 anos, pela conquista. O Giro do Esporte fica por aqui hoje. E a Receita Federal abriu consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda do mês de janeiro de 2023. O crédito bancário para mais de 136 mil contribuintes será realizado no dia 31 de janeiro, no valor total de mais de 368 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita em gov.br/Receita Federal. Também está disponível o aplicativo para tablets e smartphones. Caso identifique alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração fazendo a alteração dessas informações que estejam equivocadas. O pagamento da restituição é feita na mesma conta bancária que foi informada no imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o contribuinte não resgate o valor no período de 1 ano, ele pode requerê-lo no site da Receita Federal. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Ficar de olho no dinheirinho que você tem aí para receber de volta, Exatamente. Né? E você vai ver depois no intervalo que Defesa Civil Nacional alerta para chuvas intensas no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E você vai ver também que petropolitanos denunciam alta nos preços de legumes, verduras e frutas. Voltamos já.
estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E a Defesa Civil Nacional alerta para a previsão de chuvas intensas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nas próximas horas. Segundo dados do IMET, os acumulados de chuvas podem passar dos 100 milímetros em 24 horas. Além disso, os ventos podem superar os 100 quilômetros por hora. Pois é, a área em vermelho, inclusive ali no mapa, volta a imagem rapidinho, tá ali ó, com probabilidade de 70% de chuva, então é uma área de alerta máximo, como a gente vê na imagem ali do IMET. As regiões de maior risco de desastre são a Central, Nordeste, Sul e Litoral Norte do Espírito Santo, o Vale do Rio Doce, a Zona da Mata em Minas Gerais e o Nordeste Fluminense, gente. Noroeste, perdão, Fluminense. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres alterou o nível operacional para alerta laranja e mantém monitoramento 24 horas. Os órgãos do Sistema Federal de Preparação e Resposta também foram notificados. Exatamente. E olha só, alertas aqui, a Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS, né, com o CEP do local onde mora, ou outro local de interesse para o número 40199. Lembrando que não tem limite para cadastro de local. Você pode enviar várias vezes, você vai receber de vários locais. Não tem problema. Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional, que é o @DefesaCivilBR, e do Instituto Nacional de Meteorologia, que é @INMET, tracinho, não, na verdade, underline. @INMET, underline. E olha só, para receber alertas de desastres pelo WhatsApp, tem essa opção também, é necessário se cadastrar pelo telefone 61, que é o DDD, 2034 4611, ou pelo link e em seguida interagir com o chatbot. Vai abrir um robozinho ali no seu WhatsApp, né? Você vai entrar lá, vai abrir um robozinho, você vai enviar um simples oi para esse robô e ali seguir os passos subsequentes que o robô vai conversar com você. Vai te perguntar endereço, CEP, onde é a região, vai te pedir a localização ali, você envia a localização e ele te cadastra ali direitinho. Faz esse cadastro que é importante também, tá, gente? Então, alerta hoje de chuvas para aí essas regiões todas e, é claro, aqui em Petrópolis a gente liga o alerta também, sabendo disso. E vamos falar da chuva de ontem, né? Mais uma vez choveu em Petrópolis, choveu forte em Petrópolis ontem. E mais uma vez houve alagamentos em diversas localidades, como Alto da Serra, 24 de Maio no centro, Chácara Flora, Coronel Veiga. E mais uma vez os petropolitanos ficam apreensivos. A Polícia Civil do município de Petrópolis emitiu às 4h50 da tarde desta terça-feira alerta via SMS de risco de inundação para a rua Coronel Veiga. Por volta das 4h30 da tarde, diversos locais ficaram inundados, impossibilitando a passagem de pedestres e de veículos. No Alto da Serra, é possível ver que a força da água estava descendo pelas rochas e formaram bolsões de água que tomaram conta das ruas e calçadas. No Caxambu, a chuva contínua fez com que o quintal de uma residência virasse um rio. De acordo com a Concer, a companhia que administra a BR-040, o temporal provocou a interdição preventiva da subida da Serra de Petrópolis, a partir da Praça de Pedágio de Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora. O sentido Rio continuou operando normalmente. Por volta das 5h20 da tarde, a chuva já havia perdido a intensidade e algumas vias foram liberadas.
Na manhã desta terça-feira, a Defesa Civil já tinha alertado via SMS sobre a possibilidade de pancadas de chuva em todo o município. O órgão pede à população que não enfrente as áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Ai, gente, por favor, olha só. A via encheu, transbordou o rio, não passa com carro. Dá ré, procura um ponto alto, não fica ali não, tá? Por favor. Toda vez que eu vejo algum tipo de alerta desse, eu lembro da imagem do ônibus. Então, por favor, sai fora, vai para uma região mais alta, que não tenha risco, claro, ou possivelmente tenha menos risco, para que você fique seguro. Olha só, ainda falando sobre chuva, equipes da Prefeitura de Teresópolis realizaram a limpeza das vias públicas, desobstrução e reparos de galerias pluviais em vários bairros, após a forte temporal que atingiu Teresópolis e a região nesta segunda-feira, com um volume excessivo de água. Algumas galerias não deram vazão do escoamento e manilhas se romperam, causando alagamentos. A Defesa Civil de Teresópolis opera em estágio de atenção devido à previsão de chuva na cidade. De acordo com o Centro de Monitoramento e Comunicação da Defesa Civil, os maiores índices pluviométricos registrados foram 124 milímetros em 24 horas no Panorama e 120 milímetros no São Pedro. No Rosário e no Vale da Revolta, únicos bairros onde as sirenes foram acionadas, os moradores receberam apoio da Defesa Civil durante o acionamento. Foram registradas 27 ocorrências sem vítimas em 11 bairros e pontos de alagamento. Na Vila Muqui, 5 casas foram interditadas e os moradores foram orientados a irem para a casa de parentes e amigos. Além disso, com a forte chuva, as obras de contenção no Corte da Barra, previstas para iniciarem nesta quarta-feira, foram suspensas temporariamente. Responsável pela obra, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai divulgar a nova data em breve. Vamos saber, então, como é que fica a previsão? Exatamente, vamos à nossa previsão de hoje. No informativo semanal divulgado pelo INMET, entre os dias 23 e 30 de janeiro, há a possibilidade de volumes significativos de chuva na região sudeste. A chuva mais volumosa deverá se concentrar em áreas do centro-sul do estado do Rio de Janeiro, com acumulados que podem superar 100 milímetros. Para esta quarta-feira, Nova Friburgo pode esperar uma manhã de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, que podem resultar em trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Amanhã será de céu com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Podem se estender durante o período da tarde. À noite, a chuva deve cessar, porém o céu continuará encoberto. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 16 e máxima de 24 graus. Petrópolis amanhece com chuva moderada forte com trovoadas. No período da tarde, as pancadas de chuva continuam, mas devem ser cessadas por volta das 8 horas da noite. A temperatura mínima é de 17 graus e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade alta de chuva moderada forte no período da manhã e tarde. No período da noite, o céu ficará encoberto com chuvisco. A temperatura estável causará mínima de 21 e máxima de 27 graus. A quinta-feira, em Pátio do Alferes, será de chuva durante todo o dia. Há ainda a possibilidade de trovoadas em regiões isoladas, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em regiões também diferentes. No período da noite, a chuva perde intensidade e deve se estender até a madrugada de quinta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. O INMET divulgou ainda que os ventos nos municípios citados vão ser fracos. E por isso é importante que, em caso de emergência, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. E
Olha só, gente, na manhã de ontem, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes interditou um trecho da Rua do Imperador, em Petrópolis, para a retirada de um maquinário que estava dentro do Rio Quitandinha. A interdição do trecho na Rua do Imperador gerou um nó no trânsito da cidade que apresentou congestionamentos durante toda a manhã. A máquina estava dentro do rio, na altura do obelisco, próximo ao Museu Imperial, no início da Rua da Imperatriz. A interdição na Rua do Imperador aconteceu por volta das 10 horas da manhã e foi até aproximadamente 1h30 da tarde. A interdição foi necessária, pois o maquinário ficou preso no rio durante a chuva desta segunda-feira. Na ocasião, o volume de água que chegou no centro da cidade após chover forte na região do Quitandinha deixou o maquinário submerso. De acordo com equipes que trabalhavam no reboque, a máquina sofreu danos internos e não pôde ser ligada para que mais danos não fossem causados, o que gerou a demora no serviço. O trabalho de remoção do veículo também foi acompanhado pela concessionária Águas do Imperador, para garantir que nenhuma tubulação fosse afetada no rio Quitandinha. E olhem só, pelas ruas de Petrópolis, o preço dos legumes, verduras e frutas tem chamado a atenção dos consumidores. Seja na feira ou no mercado, os clientes do município têm reclamado da alta nos valores cobrados. A Companhia Nacional de Abastecimento revelou que a transição de safras está entre os principais fatores que influenciaram na alta das cotações do último mês. Seja nos supermercados ou na famosa hora da xepa, o que os clientes querem durante as compras é um bom desconto. De acordo com os comerciantes, não é isso que tem sido observado na Rua Souza Franco, no centro de Petrópolis, onde funciona a tradicional Feira Livre. Algumas coisas estão precinho meio salgado. Aqui a gente pode ainda escolher um pouco mais, né? Aí ainda dá para variar um pouquinho do que o mercado. Talvez as casas, as grandes lojas, de repente estão competindo com preço, mas variedade, negociação também vale a pena também, né? Numa loja às vezes você não negocia, na Feira Livre às vezes você negocia, né? Tá valendo a pena, acho que tá um pouco caro, tá, né? Mamão tá caríssimo, mamão grande é difícil, mas a gente escolhe e acaba compensando. Apesar das reclamações, de acordo com as centrais de abastecimento, a banana apresentou diminuição no preço, que é influenciada principalmente pela maior oferta da fruta. Já a laranja, os preços tiveram tendência de queda na maioria das centrais analisadas. E se a maioria das frutas teve redução de preços em dezembro, por outro lado, a batata e o tomate ficaram mais caros nos mercados analisados. No caso da cenoura, o valor médio ponderado caiu 4,81% quando comparado a novembro do ano passado. Isso faz com que os valores disponibilizados em bancas e supermercados não tenham uma grande diferença na alta do preço. Na contramão do aumento do preço de alguns legumes, a cebola também teve tendência de diminuição nos valores de comercialização praticados. Eu gosto muito das verduras, acho que vale a pena também, os legumes já picados, acho que os pacotinhos compensam. No início desse mês, tudo é entre safra, né? A princípio está normal, mas sempre caro, assim, sempre tem aumento. A gente tem que pesquisar o preço, é igual o mercado, tem que pesquisar. Porque se não pesquisar, meu filho, a gente compra tudo caro. Ficar de olho aí, né? Procurar o menor preço. E olha só, após denúncias aos vereadores sobre a troca na diretoria de algumas escolas da rede municipal de Petrópolis, a decisão da Secretaria de Educação também foi mal vista pelos vereadores que repercutiram o assunto nas redes sociais. Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis deu início à troca da gestão em 17 unidades escolares da rede municipal de ensino. Após denúncias realizadas para a Comissão de Educação da Câmara Municipal, a vereadora Gira Beatriz, que preside a comissão, informou que a Prefeitura não foi transparente ao realizar as substituições. A gente foi surpreendido porque, assim, você tira várias diretoras que são eleitas pela comunidade escolar. Por quê? O que está acontecendo? Cadê a prova? Tem um problema específico com uma diretora. Os restantes estão pagando o mesmo preço dessa que está errada. E quem é que está errado, quem não está? Então, elas estão muito revoltadas e com razão,
porque eu conversei com várias e a gente vai vendo que elas fazem o trabalho dela, elas colocam o que estão fazendo, são queridas pelas comunidades, pelos pais, pelos alunos. E o que aconteceu? O que é que tem errado? Então, mais uma vez, o governo mostra a falta de transparência. De acordo com o vice-presidente da Comissão da Educação, Fred Procópio, parte das diretoras não tem nenhum processo em andamento e a substituição por parte das gestões não é justificada. Falta clareza do que a secretaria pensa, porque de todas as conversas que a gente teve, nenhuma delas tratou sobre a pauta pedagógica daquelas escolas. Então, assim, parece muito mais uma decisão política do que estrutural da educação do município. O Dr. Léo França justificou as substituições com o coeficiente de rendimentos dos alunos. De acordo com o parlamentar, a decisão da secretaria é benéfica para a educação de Petrópolis, visto que houve queda nas médias das notas nas unidades escolares, onde vai acontecer a substituição da diretoria. Foi Petrópolis ficar abaixo de Areal, abaixo de São José do Vale do Rio Preto, no IDEB. Eu vou apresentar para vocês aqui, Escola Municipal Iorro Noel, está aqui, ó. IDEB de 2017, ano inicial 5, ano final 4, então teve uma queda de 1 ponto percentual. O Sindicato dos Profissionais de Educação informou que acompanha com atenção as substituições e espera que a Prefeitura seja transparente em relação ao tema. A Prefeitura precisa ser transparente, né? A Prefeitura de Petrópolis informou que as substituições, elas representam aí 6% da rede municipal e que essas substituições seguem critérios técnicos e pedagógicos nas alterações. Informou ainda que agradece a todas as gestoras que prestaram serviço até o momento. Vamos ver aguardar como vai ficar, né? Pois é, e olha só, gente, eu não queria dar esse tipo de notícia, mas a gente tem que repassar para você essas informações. A Polícia Civil prendeu 2 homens acusados de espancar até a morte Gustavo Lima Fernandes, de 41 anos, no último domingo. A família da vítima usou as redes sociais para lamentar e pedir justiça após a morte do ex-policial. Na tarde desta terça-feira, os 2 homens apontados pela morte de Gustavo Lima Fernandes, de 43 anos, foram capturados após o monitoramento do setor de inteligência da polícia. Gustavo foi espancado até a morte. O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã do último domingo, na rua Coronel Veiga, próximo a um posto de combustíveis. Contra a dupla, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara criminal de Petrópolis. Nas redes sociais, a filha da vítima lamentou a morte do pai e pediu por justiça. Nossa, terrível, né? Terrível. Olha só, e ainda falando de criminalidade, 2 homens foram baleados na madrugada de segunda-feira no bairro do Barroso, em Teresópolis. Um deles, de 43 anos, morreu no local e o outro foi resgatado e levado para o Hospital das Clínicas, onde foi ouvido pelos agentes. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Continuamos nos casos policiais. Não né? para por aí, Não para né? por aí, porque violência, a gente deu dados do ISP essa semana, mas olha, tá difícil. Policiais civis da 105ª de Petrópolis prenderam na segunda-feira um homem pelo crime de tentativa de homicídio praticado contra um homem que vive em situação de rua. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. De acordo com as investigações, o acusado esfaqueou diversas vezes a vítima. O vídeo está nas redes sociais já. A gente optou por não passar porque é forte. Que estava sentado e não teve chance de reagir. O homem que deu entrada no hospital Alcides Carneiro em estado grave. Ele continua internado, mas apresenta melhora, mas sem previsão de alta. O crime foi filmado por um morador da região. Contra o autor foi cumprido um mandato de prisão preventiva. Após a formalização dos procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. A última nota é que o morador de rua, né, passa bem, está melhor. Não, ele teve melhora. Teve melhora, mas ainda está internado e não tem previsão de alta. Exato. E olha só, na noite de segunda-feira, no distrito de Governador Portela, no município de Miguel Pereira, policiais militares de Pati do Alferes prenderam um homem que transportava
180 sacolés de cocaína em um veículo. A ocorrência foi apresentada na delegacia. Acabou agora as notícias policiais, gente. Mas ontem. Ontem à tarde, uma ponte que liga os bairros Granja Nova, Califórnia e Avelar, em Partido Alferes, caiu. Diante do incidente, o trânsito de veículos ficou impedido pela RJ 125, 125, apesar do susto, ninguém foi ferido. A Prefeitura de Partido Alferes informou que a Guarda Municipal esteve no local, orientando aos motoristas que transitassem pela rua Antônio da Luz Fernandes. A Prefeitura informou ainda que já notificou o Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro sobre o problema. E o departamento informou que vai tomar as providências imediatas para que o problema seja solucionado o mais rápido possível. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Bom, vamos falar de coisa melhor agora, mudar um pouco, vamos falar de emprego aí para as pessoas, não é isso? Exatamente. A Prefeitura de Petrópolis divulgou, por meio do site oficial do município, as oportunidades do balcão de empregos. Nesta semana, são 105 vagas disponibilizadas e divulgadas na internet. O repórter Gabriel Fachola, já ia falar o sobrenome, né? O nosso repórter Gabriel Fachola gravou para a gente essas informações, olhem só. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo 105 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, como, por exemplo, mais de 20 vagas de promotor de vendas, 6 vagas para recepcionista, 3 vagas de jovem aprendiz e 4 para técnico instalador. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura até essa sexta-feira, dia 27 de janeiro. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. É isso, gente. A gente fica por aqui hoje, mas amanhã, a partir de 7h30, temos mais informações para vocês. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Começa agora, pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. E estamos agora iniciando as nossas gravações, as nossas entrevistas do ano de 2022. E não poderia